sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Golden Mindcast. E hoje estamos com um convidado, olha, que vocês vão amar. Ele que tem 46 anos, ele foi ex-secretário de Turismo em Barra de São Miguel, ele é ex-atleta da seleção brasileira, idealizador da imersão de Dubai. Ele tem uma empresa de consultoria no ramo imobiliário de alto padrão. Com vocês, Eduardo Alcioli. Nossa, Seja que bem-vindo! calor humano. Primeiro podcast que eu recebi palmas no início. Tá tudo em casa, né? Eu fiquei super animado. Seja bem-vindo, Obrigado, Eduardo. É um gente. prazer ter você aqui com a gente. Que legal. Gente, ele veio de Santa Catarina. É Exato. uma honra mesmo. Sei que você vai trazer muitos insights, muitas coisas legais para quem está assistindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou super entusiasmado para a gente bater papo aqui e descobrir o que a gente pode contribuir para quem está assistindo, né? Legal. Mas antes da gente começar esse episódio incrível aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cristal Bela, que é fabricante de molduras para espelho, a FTP Contábil, que é especialista em finanças e Redução de impostos. impostos para o seu negócio. Então, mas se você também que é empreendedor e quer alavancar a sua marca junto ao Gold Mindcast, já chama no direct, manda aqui pra gente que nós vamos enviar para você como fazer parte dos nossos patrocinadores também. Legal. Então vamos lá, Eduardo. Conta pra gente aí da onde surgiu. Você foi atleta da seleção brasileira. Foi um sonho desde criança? Como foi sua infância? Para o pessoal saber um pouco mais de você. Legal. Eu entrei no judô por não diria nem que foi uma necessidade, mas eu passando a escola que eu estudava enquanto era garoto, eu escutei um barulho absurdo numa sala, uma gritaria, um barulho que era as pessoas batendo no tatame. Aquilo chamou a atenção, eu fui até a sala ver. Quando eu cheguei lá que vi todo mundo de kimono branco, geralmente o garoto é orientado a jogar bola. Aquilo chamou meio estranho, eu falei, nossa, que coisa legal, né? Todo mundo sentado, organizado, aquela disciplina. E aí eu decidi entrar no judô, eu estava com 13 anos, depois eu segui no judô. A primeira competição que eu fui vice-campeão lagoano, aquilo me deu uma credencial, dizer assim, olha, eu acho que você pode ir um pouco mais. Comecei, continuei treinando, e aí o divisor de águas foi uma Copa Internacional no Rio Grande do Norte, chamada Copa Cidade Natal. E eu fui o único campeão das duas delegações, de Alagoas e Sergipe. E aquilo ali foi meio que me credenciando. Ali, para mim, foi um divisor. Antes disso, eu tinha 13 anos, eu falava para os amigos lá em Maceió que o meu sonho era lutar nos Estados Unidos. E todo mundo tirava onda comigo, né? Zoava, falava, cara, você é um sonhador, né? Cara, você nunca foi para Arapiraca. Arapiraca é um município perto lá, sabe? E aí todo mundo desconstruiu. Eu assistia muito filme americano. Isso para mim me deixava muito entusiasmado em querer visitar um dia. E aí o tempo foi passando e eu sempre fui uma pessoa de acreditar no que o meu coração fala. Então, assim, sempre meu coração falou por onde eu tinha que caminhar. Eu já mudei várias direções por causa disso. Daí eu cheguei, fui lutar em Florianópolis. Santa Catarina, para mim, tem uma representação muito grande. A primeira luta, quando eu cheguei lá, foi com o Flávio Canto, que é um atleta olímpico, que hoje é do Projeto Reação, foi apresentador do Sport TV. E, obviamente, eu perdi a luta para ele. Foi uma luta difícil, mas ele já era um atleta olímpico. Dessa luta, me rendeu um convite para treinar no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama. A época que o Eurico Miranda estava patrocinando todo mundo. Treinei e eu entendia que aquilo ali eram 12 meses de treino e depois eu tinha que voltar para o Brasil. No último dia que estava acabando o treinamento de campo, a técnica Nilza Guimarães falou o seguinte: o Flávio Canto não vai para o Aberto Nova York, ele vai para outra competição e a gente queria lhe convidar para compor a equipe da seleção brasileira. Nossa. Que legal. Você Era só o imagina? que você queria ouvir. Era só que aí você imagina isso processando o tempo todo na minha cabeça, eu sem querer entender. No outro dia ela me deu um kit de roupas da seleção com do Vasco da Gama, então assim, foi uma coisa incrível. Daí eu voltei para processar isso e fui lutar para conseguir o patrocínio, porque naquela época não tinha os apoios que tinha hoje. Fui para o campeonato treinando com dificuldade, consegui um valor aqui, consegui um valor ali. Daí, o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, a gente lutou por equipes, então nós fazíamos parte da equipe do Brasil, a gente foi ganhando as competições. Aí nós chegamos na final, Brasil e Estados Unidos, em Nova York, em frente ao Central Park, no New York Athletic Club, que é um dos maiores clubes do mundo. E aí eu entendi a estratégia da técnica. Ela falou assim, ó, porque eram 5 contra 5. Se 3 atletas do Brasil ganhassem,
já ganhava e eu também ganharia porque eu estava na equipe. É mais ou menos como o jogador que está no banco, ele está numa final, ele não joga, mas ele também é campeão, ele é Sim, pentacampeão. sim. E eles foram me deixando por último para poder resolver. Só que eles achavam que ia ganhar de 3-0 dos Estados Unidos e iria acabar, não aconteceu. Eles ganharam a primeira luta, perderam a segunda. Ganharam a primeira luta, perderam a segunda. Aí sobrou para quem para resolver o problema? Pra você. Nossa, E aí ele na hora, eles que brincavam lá, bora responsabilidade. Lampião, Virgulino, bota a força, uma brincadeira que eles estavam trazendo. E aí o que aconteceu? Aí eu fui para a final com o atleta Lee Heisman, uma luta dificílima. Eu comecei a luta, já tive uma lesão. Ele me deu um chute sem querer, que eu caí na hora, senti muita dor no abdômen, então eu falei, nossa, eu achei que não ia dar mais. E o povo gritando, porque era a final. E olha só, eu tinha treinado, olha só que coisa interessante. O colégio que eu estudei, eu treinei, chamava Hélio Lemos. Colégio simples, humilde, de bairro simples. E eu treinei tanto em São Paulo e treinei no Rio de Janeiro. E aí eu aprendi várias técnicas de níveis internacionais. Na hora da dor, na hora da briga, quem estava na final, o golpe que eu derrubei o atleta foi o golpe que eu aprendi com o meu professor lá na escola. E aí eu venci esse atleta Nossa. chamado Lee Heisman de Ippon numa final dentro de Nova York. A técnica olhava para ela, ela estava chorando, porque ela viu o grau de dificuldade e depois eles escolheram eu como o capitão da equipe. Depois de um tempo eu voltei lá como diretor de marketing do evento. Passei 2 anos como diretor de marketing e hoje o diretor de marketing lá é um amigo meu, brasileiro. Que Olha só que legal. coisa. Então, assim, a minha Nossa. história no judô foi pautada em cima de sonhos e de Show de bola. realizações, né? Sonhos e realizações. Continuei minha vida e depois eu fui para outros campeonatos, fui para a Dominicana, ganhei campeonato no Chile, viajei o mundo inteiro, fui para mais ou menos 28 países. E aí quando foi 2010 eu vi que já não estava dando mais, já tinha conseguido tudo que tinha conseguido. Aí foi Uhum. onde a construtora Pacto Engenharia, que me patrocinava, falou assim, Eduardo, ele gostava da forma com que eu levava os materiais e fazia apresentação, eu já estudava publicidade. Ele fez um convite, você não pensa em ser gerente aqui nosso, não? Eu falei, olha, um bom desafio, né? Mas assim, né? Com o pescoço, eu falei, meu Deus. Ele tirou uma agência gigante que fazia publicidade e falou, vou te entregar, vou botar na sua mão a entrega de um prédio chamado Edifício Goiti. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou fazer isso? Mas o judô me deu essa condição de ousadia. Aham. Chamei os amigos que eu conhecia, que a gente trabalhava na faculdade, montamos o material, simplesmente o anúncio saiu no intervalo do Caminho das Índias, da novela da Globo, que era uma audiência daquele nível. E ele Nossa. gostou muito, dali eu fui credenciado e continuei, hoje 14 anos, 15 anos praticamente agora indo, no mercado imobiliário, fazendo duas coisas, treinando a equipe de venda, montando Uhum. estratégia, e depois eu me posicionei agora, os últimos 2 anos, como consultor em inteligência de mercado, ou seja, as incorporadoras me contratam, eu vou fazer uma análise de viabilidade, óbvio que eu tenho uma equipe, hoje nós somos Sim. 14 pessoas, essas pessoas elas ajudam a entender alguns elementos. Hoje eu estava tendo uma reunião com o Yuri, que é um engenheiro, que ele falou alguns números que às vezes você não consegue enxergar. Essa soma de informações faz com que a gente desenvolva. Daí eu recebi um convite para fazer parte do time da FG Empreendimentos, que é uma construtora das maiores construtoras do Brasil, que vai lançar agora o Sena Tower, que vai ser o maior residencial do mundo, tá? Em Balneário Camboriú. O pré-lançamento vai ser em fevereiro. Que Então é um incrível. resumo da minha história. Nesse meio ainda tive um tempo de ser secretário de Turismo, Indústria e Negócio de Barra de São Miguel, que é um balneário turístico fantástico ali para o sentido sul, né, saindo de Maceió, cerca de 30 minutos, perto da Praia do Gunga, perto da Praia do Francês, então é muito bem conhecido aquele ponto ali. E é um resumo do que, né, entrando no judô e a parte da linha corporativa, eu comecei a fazer isso. E depois foi, como a gente estava falando anteriormente, eu tive a ideia de criar, eu gosto de criar produtos, então a gente criou a Imersão Dubai. Nós fizemos agora a 4ª edição, estou viajando agora, né, nesse final de semana, e em 2025, de 11 a 20, a gente tem o aniversário de 5 anos da Da imersão, que eu tenho imersão. certeza que eu vou estar com vocês lá sendo Com entrevistado em certeza. Dubai, na Marina de Dubai. Que Uau, honra! incrível. Olha, mas antes da gente entrar nessa imersão, eu tive um insight aqui, quero perguntar para você, porque Uma eu também hora. sou Que comunicadora. legal, deu para E ver. algo que me despertou Sim, interesse, e eu quero que você compartilhe com a galera que está nos assistindo claro. agora, é como que você saiu do extremo judô, vamos falar assim, Sim, execução, que sim. é foco, é Aham. rotina, Disciplina. disciplina, para esse comunicador que você é hoje? Olha, foram acho que dois pontos principais. Primeiro, eu sempre soube muito para onde eu queria ir. Uhum, Isso foi fundamental na minha vida. Eu nunca tive dúvidas. Então, eu sei
onde eu quero estar daqui a 5 anos, tanto com rendimento financeiro e de posicionamento. Sempre Legal. tive isso muito claro. Então, provável que com 13 anos, meu sonho era estar nos Estados Unidos. Eu já tinha isso e foquei, nessa linha. E a parte da comunicação foi que eu comecei a perceber que quanto mais eu melhorava, quanto mais eu investia, eu já fiz o curso do Dale Carnegie, inclusive ano que vem eu estou na programação de fazer uma certificação em Nova York, chamada High Impact Presentation, que não tem, ela me falou que não tem nenhum brasileiro que fez. Quando eu fiz o Dale Carnegie, também eu fiz um curso chamado do Instituto Carlos Conce, que é uma referência em comunicação lá em Alagoas. Eu percebi que na hora que eu estava vendendo, o meu resultado estava melhor. Eu falei, opa, Que legal. eu falei, peraí, esse tipo de elementos, saber sobre pausa, oscilação de voz, Sim. fatiar, então todos esses pontos, para mim, quando eu entendi, eu me senti mais confortável para falar, porque eu tive uma época que eu tinha dificuldade, todo mundo Sim. tem. Sim. Depois eu fui estudar para entender por que eu tinha medo, tinha vergonha ali de falar. Tava E ligado hoje ao seu propósito, estava né? ligado a esse propósito. E hoje eu ajudo também a palestrantes a performarem no palco, porque tem toda uma legal. questão corporal. Já fiz Uhum. palestra em Nova York para 180 países. Então a gente vai estudando e o ser humano, eu acho que assim, ele vai ter um momento que ele vai ser muito bom, tem um outro momento que não tão bom, porque às vezes depende muito da tua energia, Sim, de como sim. você tá. Mas as técnicas, os protocolos, eu já domino porque é muito tempo fazendo isso. Então você já conhece um pouco ali de como é que funciona esse caminho. E tem muita legal. coisa que eu sei que ainda precisa melhorar. Uhum. Você não deve Sim, parar, sim, entendeu? sim. E tem alguma técnica que você possa aí revelar para o público de estratégia? De qual? De De que? vendas, de De venda tinha que ter palestra. uns 5 podcasts aqui para a gente falar aqui sobre, Vamos falar sobre de venda. fechamento. Fechamento. Fechamento, olha só, vocês precisam entender assim, duas metodologias. Eu acho que no Brasil não tem muita gente certificada. O Paulo Peixoto, que é o meu professor, e eu, nós temos, que é um termo chamado PSS. Esse PSS ele é o contrário do Spin Selling, que provavelmente vocês devem ter ouvido falar, está Sim. muito mais fácil. Uhum. O PSS ele é do fechamento. Qual é o segredo do PSS? Ele tem uma coisa chamada argumento de prova. O que é o argumento de prova? O PSS eu tenho que entender que tempo o cliente está ali, né? Qual é o tempo, qual é a jornada dele. Se esse é um cliente que ele já está muito decidido a comprar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ele que se ele sair daquela mesa ali, ele vai perder uma grande oportunidade. Esse é o PSS. O Spin Selling, não, ele já é um pouco mais estendido, você vai entender sobre situação, problema, você precisa de mais tempo para conversar. Sim. Só que no PSS você tem que ter um argumento de prova. Fala aqui, por exemplo, seu João, o senhor veio aqui no nosso podcast, você queria fechar uma cota de patrocínio, mas eu só vou te mostrar aqui, ó. Aqui é um relatório de todas as pessoas que vieram até aqui, até hoje. E desse grupo tem as pessoas que vieram e compraram uma cota conosco e onde é que eles chegaram. E tem os que não chegaram, ou seja, argumento de prova é você validar, porque todo Entendi. mundo vai querer falar algo muito bonito. Sim, Quando você sim. fundamenta isso, você fala com números, com registro. Outra coisa, quem era antes da empresa, o que essa empresa é antes hoje. E hoje o mercado está muito saturado de pessoas que Sim, só querem total. vender, principalmente na internet, a gente vê muito Isso. anúncio Isso. e as pessoas não aguentam mais. Aham. Então, essa questão dessa dica de fechamento, de prova social, Sim, que é exatamente. algo que você mostra ali, Aham. embasa, e eu acho Exato. que as pessoas, assim, elas ficam perdidas nessa questão do fechamento. Exato. E uma outra coisa, você assim, ó, eu não sento na mesa para sair sem ter uma venda. Sério? Sério. Eu acho que a minha taxa de erro é 3% ou 5%. Por quê? Porque eu uso todos os elementos que eu tenho disponível e todo o benefício que eu dou, uma dica muito importante para quem está assistindo a gente. Quando você dá um benefício para uma pessoa, você tem que condicionar um tempo para ele resolver. Senão, esse benefício não faz sentido. Imagina, eu chego aqui e falo assim, É eu tô te, vitalício. tô te dando um desconto de 30% se você comprar aqui comigo. Tá, eu vou pensar, se você sair daqui, perde os 30%. Então, manter sempre o isso. benefício que você está entregando, você tem que dar uma condição. É o gatilho da escassez. Vai Exatamente. acabar em algum momento. E você tem que estar, todo benefício tem que ser condicionado. Tá. Você quer que eu fale com o gerente para conseguir um desconto? Quer. Se eu conseguir o desconto, se eu fecha comigo aqui agora, fecho. Ou seja, ele já sabe. Entendeu? Eu não posso deixar aberto. Sim. E olha que detalhe, quanta gente perde dinheiro simplesmente por não saber fazer isso. Exatamente. Saber fazer isso. Um outro ponto de estratégia, muito Priscila, que eu percebo, é a ordem com que você coloca as coisas. Assim, o segredo hoje do marketing digital é que todo mundo sabe tudo, mas você paga para a pessoa dizer qual é a ordem. É igual um bolo. Se você não souber a ordem, a pessoa vai falar Sim. assim, Priscila, eu sei sobre isso, eu sei sobre isso aqui, eu sei sobre aquilo. Inclusive, minha primeira formação foi de contabilidade. Ah! No curso técnico. E aí você vai lá,
Porque na contabilidade é o contrário, né? Do ativo e passivo em relação ao que a gente tem. Sim, é o débito e o O débito e crédito. o crédito. Então, Uhum. quando você tem as informações que você tem, que você fala com alguém, você precisa realmente trazer para ele uma visão que uma outra pessoa não vê, não consegue mostrar. Tudo, grava esse nome, né? Tá no podcast, grava esse nome. Venda só acontece com uma coisa chamada alterar o estado mental. É muito próximo do relacionamento, tanto de amizade como de amor. Sistema límbico, que é o cérebro que emociona e toma decisão. Então, se você não vendeu, você tem que ter a responsabilidade para dizer: eu não consegui alterar o estado mental. Que a pessoa só compra alguma coisa quando entra um nível de emocional. Nossa. Se você não conseguir usar elementos para emocionar aquela pessoa de alguma forma, às vezes uma palavra emociona a pessoa. Mas assim, tem muitas questões de venda que tem que ser rápidas. Ainda mais hoje em dia, porque tá todo mundo Sim, correndo, sim. ninguém tem tempo para nada. Aham. E como fazer tudo isso em pouco tempo? Depende essa velocidade que você fala de rápido, é o seguinte: eleger prioridades. Se a prioridade desse mês é você faturar X, deixa tudo de lado e foca nisso. O problema é que as pessoas elas querem fazer 5 coisas ao mesmo tempo, não se entrega 100% no que faz e depois reclama que não dá certo. Não dá para você ser atacante, meio campo e zagueiro. Você vai ter que escolher. É, Né? Então, assim, profissionalizar isso vai te dar um conforto para ter, sabe o quê? Insights. Porque quando tu está na pressão, a possibilidade de você desenvolver alguma coisa é muito ruim, é muito difícil. Porque você está ali, tem que pagar, tem que resolver e tal. Quando alguém está fazendo uma parte e você está ali, ó, sentado numa cadeira, tomando um café, que é uma coisa que eu até compartilhar com vocês, chamada filosofia bimodal. O que é a filosofia bimodal? Eu tive um grande momento, eu tive um grande resultado no mês. Combina todo Sim. mundo, sai, vai tomar um café, mas o teu cérebro sabe que aquilo ali foi parado para presentear aquele momento que você conseguiu. Aí o cérebro vai começar a botar combustível. Ele fala, bem, se todas as vezes vocês estão me dando presente, eu vou querer fazer isso. Mas tem gente que o degrau é curto. O que é degrau curto? Ele sobe, ele nem curta, ele já vai para o outro. Cara, para um pouco, respira, fotografa aquele momento e depois você segue. Então eu tenho esse hábito. A gente foi para a Argentina agora a lazer. Estava em Buenos Aires, chegamos ontem. Por quê? Estamos há 30 dias trabalhando, vamos trabalhar agora em Dubai, uma imersão com várias pessoas. No meio eu tive que parar para poder, e a gente veio conversando quantos insights eu não tive nesse porque estava momento que não está a viajando. pressão, entendeu? Exatamente. Verdade. Concordo. Eu sempre falo isso que às vezes quando a gente trabalha demais, não aflora a criatividade. Sim, E exato. isso impede o crescimento, o próximo Muito. nível da É. empresa. Principalmente no meu caso mesmo, como Como contadora, tendo contadora, né? escritório, É, primeiro que a gente aprende muita coisa técnica. O exato. advogado e o contador é muito É, muito racional. racional, exatamente. E aí você aprende o técnico, aprende a trabalhar bem. Só que na hora que você vai para o empreendedorismo, a técnica da venda você não tem. Exato. E a maioria dos contadores sofrem, a maioria dos Sim, Imagino. escritórios sim. sofrem por não ter um time comercial, Sim. sofre pelo contador fazer a gestão, fazer o técnico, Aham. igual você falou, Sim. fazer toda a Fazer tudo. parte e não Sim. conseguir focar. Exato. Você perde habilidades, né? Que são Exatamente. características suas de negociação, de Sim, fechamento, e aí sim. você está ali no operacional o tempo todo, né? E o quanto antes sair dessa caixinha, Sim, mais você sim. cresce. E que você consegue fazer uma gestão do tempo para cada coisa. No outro momento eu vou falar sobre o assunto, tem uma coisa chamada equação da produtividade. Um grande psicólogo PhD nos Estados Unidos, ele descobriu isso e ele faz com que aquilo que você queria fazer em um ano, fazer em 3 ou 4 meses. Isso existe ciência, comprovado, e aí existe uma equação. Né? Essa equação é mais ou menos assim. Você tem uma expectativa de algo, então a expectativa é alta. Mas se você não enxergar o valor, não acontece. Por exemplo, você tem expectativa para Dubai. Olha, que legal. Mas se você colocar no papel o valor, qual é o valor? Olha, vai ser bom por causa disso. Eu vou fazer isso. Eu vou conhecer fulano. Eu vou trazer mais gente que eu não conhecia lá para o meu Sim, podcast. Então você começa. Aí quando você olha assim, bem, eu tenho expectativa e valor na mesma força. Embaixo tem duas coisas primordiais. Impulsividade, que é aquilo que tu quer fazer, tu elimina tudo que te atrapalha. Tudo. Principalmente celular. Então, se eu estou focado em estudar ou fazer uma conversa com alguém, eu tiro o celular. E o outro ponto mais importante, que é o prazo curto. Tudo que você estipula, um prazo estendido, é 90% de chance de você não fazer. Porque você bota menos energia. Verdade. nossa, Quando você bota energia naquilo, sim. você vai se comprometer. Outra coisa que ajuda muito, fazer um anúncio em público daquilo que você se propôs a fazer.
chega aqui no podcast e fala assim, eu estou me comprometendo, que daqui a 3 meses eu vou estar em tal situação. Isso é uma forma de que você... É mais ou menos como a gente chama aquele Pix compromisso, né? Você tem um negócio... Sim, Você sim. pagou, você fala que é pouco, mas aquilo ali fica na sua cabeça, que você sabe que você Exatamente, você pagou. firmou um Você fica compromisso, pensando, entendeu? Então, mais ou exatamente. menos isso aí, eu acho que é legal. Legal. E assim, esse boom aí que te levou do esporte para empreender, teve alguma virada de chave? Você comentou que a ousadia te ajudou Sim. muito, mas o que foi assim um fator aí determinante para o seu Olha, eu crescimento? encontrei alguns anjos na vida. Eu sou muito grato. Por isso que a gente tem o meu lado de generosidade, né? Sim. Eu lembro que quando eu estava na Universidade Federal de Alagoas, e todo mundo sabe que no Brasil, o atleta para, né, se desenvolver, eu conheci um professor chamado José Aldo Tonhão. Ele é do interior de São Paulo. Inclusive, hoje, ele é reitor da Universidade Federal de Alagoas. Olha só que coisa. E esse professor, foi o que ele fez? Eu estava ali, entre aspas, na época, eu não entendia sobre produto, preço, prazo. Eu estava meio que pedindo uma ajuda. Tá? E ele chegou um dia lá no departamento de Química da Universidade Federal e falou assim: Mas você só vai precisar disso para a competição? Era seletiva para o Sul-Americano Universitário no Chile, imagina. Eu não tinha kimono, porque o kimono que ia Nossa. lutar tinha que ser um kimono azul, que foi uma nova regra, os kimonos caríssimos. Daí ele falou: Não, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar, eu lembro como hoje, eu vou falar um jogo para você, um jogo onde você vai ter esses kits. Aí ele começou a fazer o que ele achava que eu precisava. Nossa, foi de uma. Ele me deu um kimono Adidas azul, que era um preço, sei lá, acho que custava uns R$ 3.000, comparando à época. Mochila, alimentação, preparação física, suplementação. Então, meio que virou um padrinho meu. Foi uma pessoa que fez uma diferença na minha vida gigante. Que legal. Né? Gigante. E aí depois ele foi me acompanhando, me acompanhando. Até recentemente eu encontrei um professor, ele falou: Eduardo, o Túlio está te perguntando por onde você anda, quer saber onde você anda. Eu vou ter esse momento no dezembro agora de agradecer. Então, uma coisa que eu mais aprendi no esporte foi ser grato. Então, eu tenho gente que trabalha comigo há 14 anos, entendeu? Nossa, que Que comeu legal. lá um pão com salame com a gente no início, O que era pão num com ovo. quartinho, pão com ovo. E aí essa pessoa, a gente deu, a nossa empresa forneceu para ele a passagem para ir para Dubai. E ele foi, e assim, se emocionou muito. No ano seguinte voltou, ele pediu para levar a esposa para palestrar e estava lá palestrando. Uau. Começou comigo, assim, era eu, ele e um computador, era o meu design. Eu e o computador. Hoje ele tem a empresa dele e eu contratei a empresa dele, imagina. Né? Então, assim, de como você... É muito importante você saber o que você quer. Muita gente acha que está avançando, mas ela fica rodando no próprio eixo, Sim. entendeu? Então, quando você olha, você fala, cara, você tá... Não, eu estou no corre e tal. E precisa, existe uma coisa diferente, trabalhar e produzir. Sempre quando você estiver em algum lugar, você fala, cara, eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Essa diferença é gigante. Entendeu? Porque trabalhar é meio que cumprir a tarefa. Mas quando você está produzindo, você faz algo, você saiu do trabalho melhor porque você fez uma conexão. Você fez um trabalho melhor porque você aprendeu algo novo. Sim. Entendeu? Então você, olha, eu produzi muito hoje e o sentimento é Verdade. totalmente diferente. Sim. Trabalho, você sente um relógio. Ah, cumpri minha função, minhas horas Sim. aulas, a aula e você fica lá. A questão da produtividade de produzir é tão diferente o que, é que as empresas procuram hoje, né? E da Legal. onde surgiu, Eduardo, essa questão aí da imersão de Dubai? Conta pra Ah, gente. que legal. Então, aconteceu assim, eu estava no shopping de Balneário Camboriú, passei e vi um anúncio, promoção Dubai pela Qatar, que é uma companhia aérea. Sim. Um valor bem pequeno, acho que foi 4.500, e de volta. Eu olhei, eu gosto dessas coisas, falei, rapaz, isso é Já uma é coisa... visionário? Já visionário, eu disse, eu vou para Dubai. Não tinha nem ideia. Quantas horas? A mulher falou, 14 horas de voo. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, mas bora, vamos lá. Aí fui. Quando eu cheguei lá, eu já tinha falado com uma corretora que estava vendendo, querendo vender para os brasileiros. E eu combinei com ela dela me apresentar todas as construtoras. Eu já estava com isso na cabeça. Depois que eu fui, eu vi que era fácil. De lá mesmo eu lancei a imersão. Eu já tinha feito isso outras vezes. Eu disse, pega o celular aí, vamos gravar aqui o que é. Assim, eu Uau, que gravei. ousadia! Foi, não, na Marina, você vai ver lá a Marina Dubai. E aí gravei, disse, olha, eu sou Eduardo Ciola, estou aqui na Marina Dubai, fiz uma visita técnica. Eu quero convidar você em abril de 2022, vem comigo para a imersão, para você entender como é que funciona o mercado imobiliário aqui. Primeira vez que eu fui. Eu acabei a mensagem e começou a entrar Pix. Eu juro para você. Aí, ô bicho, minha vaga, minha vaga. Um corretor até aqui de São Paulo, Denis Barros. Chegou e foi o primeiro. Eu me lembro que era 5.500 na época, botou e tal. Aí, ou seja, isso virou uma escala. A maior imersão da história até hoje para Dubai fomos nós que levamos 35 pessoas numa única aeronave.
Que 35 incrível. pessoas. Aí depois nós fomos, obviamente, melhorando, né? Aham. Segunda foi melhor, a primeira não tinha trânsito no dia de turismo, eu fui entendendo um pouco, fui melhorando. Essa última agora foi um nível de. Para você ter ideia, a gente fez um Nível contrato com. hard. A gente fez um contrato com a Heineken, então ninguém sabia. A gente estava na parte de baixo. Na hora que eles sobem, tá a imagem deles em todos os telões no Terminal 3, com um kit em cima da mesa e cada um com um chopp. Nossa, que diferença. Diferencial total. Não, foi de uma. E aí a tela passando, as imagens passando. A gente vai fazer isso de novo agora no domingo. E aí Que fechamos e a legal. Heineken falou, ó, tudo que você precisar aqui e bota foto das pessoas em cima da mesa. A gente deixou os kits todos prontos. Então, assim, experiência incrível. É um voo super tranquilo. É um país seguro, né? E aí, óbvio, como eu vi que isso estava dando corpo, teve ano que foi muito difícil, né? Mudança política, eu falei, nossa, será que agora vai Sim. e tal? Mas eu continuei, eu não parei. Eu teve imersão que foi, não teve, deu lucro nenhum, mas eu Uhum. continuei para a gente chegar no aniversário, que é o aniversário de 5 edições, que vai ser ano que vem, que a gente tá assim, ó, eu vou fazer da maior força possível de fazer o melhor evento. Vai ser um evento de gala à noite, porque lá é o seguinte, eu entrego os certificados na sexta-feira à tarde dentro da imobiliária. Esse certificado eu vou não entregar na sexta, entrego à noite. Você vai para o hotel, toma banho, maquiagem, se prepara, e aí a gente quer fazer, botar umas iluminações na entrada. Já encontrei o local para poder fazer isso, e aí contratar uma pessoa que toque. Eu já vi lá uma menina que canta muito bem, com DJ, e ter esse momento de todo mundo, e aí eu vou juntar todas as pessoas que foram para todas as edições, que não se conheciam, né? Então, a primeira, a segunda, a Nossa, terceira que e a legal. quarta. E quem está indo para a quinta vai conhecer todos da primeira edição. Então, a ideia é bem legal. Legal, Bem legal. legal. Virou uma marca, né? A Imersão Dubai virou uma marca. Sim, você em casa que tem um sonho, olha, com o Eduardo eu vou falar, depois de tudo que ele contou aqui pra gente, só não vai quem Sim, não quer. Não, a exatamente. gente também tem uma história para contar sobre Dubai, né? É, Porque em menos de Sim, sim. 60 dias nós fizemos o negócio acontecer. Olha sim. só. Então, para quem não tinha Aham. nunca nem tinha sonhado Não, em viagem sequer. internacional, a gente nunca tinha Imagina. feito em um Olha, mês e meio, então, a gente se planejou que e legal. foi. A gente teve aí essa ousadia, Sim, 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 sabe? sim, Eu acho que De. sim. quando você tem força de vontade, a Ah, sim, Sim, determinação, total, sim. então você total. E foco. assim, o mais importante é estar em ambientes que as pessoas estimulem isso. Exatamente. Que fale que você é Exatamente. capaz de Exatamente. viver coisas E é o nosso principal extraordinárias. escopo lá. A gente sempre vai acreditar em todo mundo e que ela vai para frente. Ah, tem várias histórias. Teve uma corretora, Amanda, que ela perdeu o passaporte no dia, deixou na casa do pai. E começou a chorar lá. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente começou a conseguir com que uma pessoa pegasse o O passaporte e passaporte. levasse. 40 minutos antes de fechar, conseguiu entregar para ela, ela viajou. Uau, que É. Não, legal, aí que Não, tem umas a legal. histórias de gente, superação assim muito a gente legal, sabe? também tem uma amiga que ficou É, para trás, esqueceu, sério. ela achou que o voo No era dia no dia seguinte, 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 o voo era no que dia era que de ela. olha madrugada e ela só. confundiu o dia, E a Aham. gente se perdeu o deu voo. conta, e a gente lá em Dubai. Pera lá, mas não era pra você ter embarcado a Sim, sim, madrugada do dia sim. 15? Ela, não, é Aham. amanhã. Tô preparando as malas para ir pro aeroporto. Olha só. Mas Exatamente. ela foi, concluiu a etapa, só que ela curtiu só 4 dias lá em 4 Dubai. Mas dias, o né? importante é que ela foi, né? Sim, Que sim. legal. E eu falo que assim é um lugar que você muda a sua Muda a mentalidade. Não tem mentalidade. como Muda a Total. não mudar, mentalidade. porque Vocês chegaram a entrar em construtora lá quando vocês foram? Não. não, não, não. Quando vocês fizeram essa experiência que a gente faz, é algo que você olha assim. A EMAA tem a maior central de vendas do mundo. É enorme, assim. A maquete parece uma cidade. A gente entrou Entendeu? naquela. Dubai Creek, né? Creek. É, que é Do Bacuri. só onde tem É. a A maquete de maquete Sim, toda da sim. ilha Mas Dubai. é bom lá entrar na na central de construtora, vendas. Na central, entendi. ele tem uma central de vendas assim gigante. Não, Dubai é o cheiro, o aroma, tudo funciona. Dubai é Sim. o. Dubai é o. Ai, que Eu lugar é faço. aquele? Tem gente É, que fala, São Paulo não dorme, São Paulo fica exato. Não, acordado, mas é. Dubai fica É. mais O ainda. cheiro ali é muito E bom. assim, o que que você percebeu lá? Qual é a mentalidade deles, assim, principalmente para aplicar aqui Sim. para São Aham. Paulo, para o Brasil? O que que você percebe deles, E o do que povo você árabe? modela? É, o que que você Tá. Porque o modela? modelo deles é justamente uma coisa que a gente fala na física quântica, que é infinitas possibilidades. Eles têm isso no sobrenome, todo mundo. Eles não têm um limite para nada. E isso é muito legal, É porque é você viver verdade. plenamente, né? Uhum. Sem limite, imagina, você ser acorrentado, você não poder ir para um lugar, sabe? Ele vende muito essa ideia de que você pode criar, você pode desenvolver. E um outro ponto importante também é a possibilidade de você estar num país que talvez no seu não consiga ajudar, lá você pode fazer tudo o que você quiser.
Se você Legal. tem uma ideia que é bonito, que é legal, você consegue fazer. Essa liberdade foi o que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, qualquer coisa. Então, provável que teve gente que trabalhou comigo que hoje está lá, abriu empresa e está funcionando, está tudo bem. Que legal. Entendeu? Então, assim, o que eu consigo trazer todas as vezes é a grandiosidade, inspiração, Sim. vibração. Isso para mim é o que eu volto, eu já estou fazendo as negociações de escala altíssima. Por quê? Estou vivendo, estou vendo e estou vendo que é possível. Isso é o principal. Legal. E para quem tem um produto e que quer explorar Dubai, o que você sugere Depende do produto. na parte da decoração? Na parte de decoração, você tem que estar num evento como esse do mercado imobiliário, pode ser comigo ou com qualquer um outro colega, fazer network, isso é o principal, e Sim, você vender aquilo que você acredita. legal. Com isso, você já volta com. Porque é o seguinte: se você se encontra com 30 pessoas, essas 30 pessoas, cada um conhece no mínimo 50. Sim, E aí se multiplica. Entendeu? Ambiência é algo muito forte. As pessoas ainda não entenderam sobre acesso. Tem gente que paga para ter acesso aos lugares. É o melhor investimento. Melhor investimento. Você muda o ambiente, você muda o pensamento, você já começa a ter outros comportamentos, você já começa a fazer uma autocrítica sobre você. Você fala, bem, isso aqui, você já vai entender como é que funciona algumas operações de banco. Não, mudou a mesa. Isso está na pirâmide de Maslow. Né? Aquelas pessoas que chegaram lá no topo, como é que ela pensa, e tudo na vida, acredito, vai ser através de uma pirâmide. Tudo. Tudo para funcionar. Você vai para Mônaco, tem que ter a pessoa que limpa o chão, porque senão o sistema não acontece. E Verdade. nesse lugar tem que ter um lugar que ele mora e que ele consiga pagar. Mas tem o bilionário também. Então tudo vai funcionar nessa forma. O que você tem que entender é o seguinte, olha, eu estou num bom exemplo, eu estou no meio da pirâmide. Eu estou indo para o topo da pirâmide. Quem eu escolhi para me levar, consegue me levar? Ou já foi lá? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. E aí eu sempre falo o seguinte, se o que você está fazendo agora não te leva para onde você vai, desça do carro. Entendeu? Tem que fazer uma análise direta. Ou a Legal. pessoa ou o projeto. Sim. Se não estiver indo para o lugar que você vai gastar energia, porque um vai para o norte, outro vai para o sul. Então, é meio que você tem um prazo de validade para aquela parceria. Entendeu? Então, tem que ter Legal. tudo alinhamento. Isso não quer dizer que vocês têm... A pessoa tem que ter ali, ser perfeito nos ideais, porque aí seria... Isso não vale. A divergência, ela ajuda a encontrar soluções. Mas quando você está todo mundo focado num propósito, que o japonês chama de Ikigai, que é o que faz ele acordar o que é que faz a gente acordar de manhã? Pagar boleto? Porque tem algumas informações no mercado que atrasa muito. Não, eu estou correndo atrás do dinheiro. Na verdade, o dinheiro está correndo atrás de mim. É diferente. Você muda a história. Entendeu? Sim. Você vai mudando ali Total. né? Não, tipo, já tô no prejuízo. Cara, como está no prejuízo? Então, algumas declarações que você faz que te comprometem muito. Sim. E às vezes você acha que é bobagem, não é? Sim. Tá? A palavra ela tem um poder que é gigante. Sim. Que depois eu quero até falar com vocês sobre os livros que eu leio, né? O Joseph Murphy ele fala sobre essa questão do poder do subconsciente, que é enquanto você está produzindo ali pensamentos, meio como se fosse um mantra, né? Positivo, que aconteceu com pessoas que fizeram isso e as pessoas que não fizeram. Entendeu? Eu sou próspero, vai dar certo, eu vou melhorar, vai ser desse jeito. Você acostuma a fazer isso. Sim. Porque o nosso processo, ser humano, na maioria das vezes, é se autocriticar por tudo. Mas por uma simples coisa. Se não tivesse internet, todo mundo era feliz. No sentido de comparação. Exatamente. Se a pessoa que está dando certo na vida, ela tem um estilo, um perfil, você acha que se você não estiver naquele perfil, você não vai ter o Você não resultado vai que ela ter. tem. Aí vai a comparação. Né? Geralmente são as pessoas que perdem a identidade. Você pode andar de cabeça para baixo, que igual o meu caminho é esse aqui, eu não negocio aquilo que eu acredito. Eu acredito dessa forma. Pode vir uma sugestão? Pode. A Sim. Priscila viu aqui que é legal. Falei, nossa, que legal isso aqui. Você vai Isso aqui, filtrar, eu falo, vai você entender. obrigado, total abertura, porque só evolui quem está aberto para Sim, poder. sim. Mas quando você sabe, você acredita, e outras vezes os comentários, eles não são comentários universais, ele é de interesse dele, da pessoa. Fala assim, não, eu acho que esse podcast teria que ser de tal jeito, mas na verdade é ele que queria ser beneficiado. Entendeu? Tem que pensar no todo. Sim. E não só naquela pessoa. Então, quando alguém me traz uma crítica, eu penso assim, bem, é para você ou é para todo mundo? Às vezes é o desconforto que aquela pessoa está Sim. passando, mas eu não posso pensar só nessa pessoa, tem que pensar também em outros elementos ali envolvidos, senão... E quem compara, para. Essa é a verdade. Exato, Essa é a frase. Quem compara, Exato. para. E eu falo mesmo que, assim, as pessoas mostram na internet o que elas querem mostrar. Exatamente. Poucas pessoas mostram ali chorando, que aconteceu alguma coisa muito ruim. Ninguém mostra isso. Verdade. E as pessoas querem só ver o sucesso. Exatamente. Ah, tá vendo? Para ele é fácil. Para o Eduardo é fácil Sim, estar em sim. Dubai.
todo ano. Como diz o pessoal da Marinha Americana, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Exatamente. É, cara. Quantas humilhações, quantos Sim, sem sombra de desafios. dúvida, sem sombra de Olha só o dúvida. que você compartilhou, que um professor te ajudou Exato, com o kimono. exato. José Então, Aldo Tonholo, um cara de um coração, né? Ele não tem nem ideia, porque ainda vou contar para ele o que foi que ele fez à época que me ajudou a ser o ser humano que eu sou hoje e como eu consigo exatamente. ajudar. Porque, na verdade, a invenção do Bar é ajudar pessoas a se conectarem. Porque a pessoa pode ir sozinha, Sim. mas a gente faz um trabalho de mentoria antes de poder ajudar. E existe uma coisa também que os sofistas falavam, da época lá de Platão, que era assim, ó, quando alguém provoca uma inquietação no universo, ele dizia que acendia uma luz. Olha só, todo mundo que prosperou provocou inquietação. Albert Einstein, Santos Dumont. Né? Imagina aquela época, o cara quer voar, por quê? Mas não precisa chegar mais rápido. Então essas inquietações, né? Eu tive jobs com o iPhone. Essas inquietações, ele fala, parece acender uma luz na Sim. sua cabeça, porque você está querendo fazer algo novo, que a gente veio para evoluir. Eu falo nas palestras que eu dou que é o seguinte, quem não evolui é penalizado. Aí uma vez uma pessoa pergunta assim, mas como assim? Eu não consigo entender isso. Eu disse, eu vou explicar. Você tem quantos anos? 40. Me fala a viagem dos teus sonhos. Aí ele fala, a viagem dos meus sonhos é ir para Filipinas. Mas me conta mais, o que você queria fazer? Eu queria fazer isso e tal. Você entendeu que você foi penalizado? Nossa, ele olhou assim. E por quê? Eu disse, porque até agora você não foi, cara. Entendeu? E você tem que entender que existem três coisas: o que eu não fiz, o que eu não aprendi e o que eu não sei. Isso é o teu principal limitador para onde você quer ir. Porque quando você vê um insight, você fala, nossa, se eu soubesse isso há 5 anos atrás, eu estava bem melhor. Mas por quê? Porque você esteve em ambientes, você esteve em lugares que não iam entregar aquilo que você queria. Você sempre tem que pensar o seguinte, você tem umas suas amigas do dia a dia, bater um papo, tomar um vinho, tudo legal. Mas quando você está falando de negócio, você tem que chegar o seguinte, cara, você está numa mesa que essa pessoa está acima de mim na pirâmide, seja espiritual, seja financeiro, seja de inteligência, tá. Então eu vou ter ganho com isso. Se não, vai desperdiçar tempo, né? Desconecta. Tem Sim. que ser muito seleto. E uma coisa que eu faço todos os dias é que quando eu acordo, eu falo assim, hoje eu tenho que fazer escolhas energéticas. Aquilo que vai diminuir minha energia, eu deixo de lado ou eu não faço. Legal. Simplesmente, entendeu? Escolha energética. Vou encontrar Poderoso com isso, hein? fulano ali. A minha escolha energética de hoje é não encontrar essa pessoa. Aí, Exatamente. aí tá onde? Só tô aqui na Bahia, caiu aqui. Tá na Bahia fazendo o quê? Tá na Bahia. Tem que confundir confunde as pessoas. Sim. Alguém tem um planejamento que não vai ter ali, deixa a pessoa, não tem problema nenhum. Né? Estou aqui em Salvador tomando água de coco, mas como você estava em São Paulo? Você, vim de avião, tá, deixa. Às vezes é bom, sabe? É, aquilo que não vai trazer coisas boas, porque tem uma coisa que a gente fala também nas palavras chamada obsessor vivo. É aquela pessoa que ela só drena energia sua. Ela não faz nada. Ela Sim. pergunta muito, ela Sim. pega o seu tempo, ela conta Sim. história, e ela geralmente conta história de tudo na vida, É e ela verdade. não é um exemplo, mas ela quer dar o conselho. Sim. E ela não Ah, é não, exemplo. mas isso é o que mais Você fala, mas acontece. você nunca fez nada? Como é que você... Não, mas é assim que funciona. Nossa, mas como é que... Exatamente. Respeitosamente a gente escuta, sabe? Mas hoje em dia, assim, ó, a gente tem que ter muito essa percepção do que é que nós estamos fazendo nesse universo para entregar para as novas gerações coisas positivas, legais, reais e que a gente viva. Melhor moeda, Priscila, melhor moeda vai ser a moeda mais cara de que existe, Bitcoin, dólar, se chama moeda da experiência. A gente poderia até chamar Concordo. Experiencing Coin, Ó, porque é o seguinte, no isso não. final da história, quando a gente estiver perto de partir, é isso que vai valer a pena. E o carro que você comprou, alguém vai ficar. Na verdade, as pessoas falam, eu comprei uma casa. Cara, você está passando um tempo com ela. Sim. Porque depois alguém vai usar essa casa. A gente é só Entendeu? mordomo, né? E aí você não pode sacrificar a sua vida inteira para algo que você não... E aí você pergunta, cara, você já foi assim? Não, eu nunca fui. Nunca já caminhou no parque? Não. Já andou de pedalinho, naqueles patinhos na água? Nunca andou, tem que andar. Entendeu? Para sentir o que é viver. Né? Verdade. Sim. Você já foi... Quantas vezes você vai no mês numa massagem para entregar um presente para você? Qual foi a última vez que você foi visitar um amigo para simplesmente tomar um café? Gente, pelo amor de Deus, antigamente você tinha que pegar um telefone, ligar. E nem todo mundo à época tinha telefone. Hoje você pega o WhatsApp, a pessoa mandar um texto. Você fala com a pessoa no Japão e tem gente que esquece o aniversário do outro. Tem gente que nem pergunta. E uma vez, um amigo advogado, ele teve um problema no esôfago. E ele ficou meio mal. E ele foi fazer uma cirurgia. Depois de um tempo, eu fui e liguei para ele. Amigo, tudo bem? Ele não atendeu.
Aí disse, Eduardo, eu não atendi porque é alguma coisa urgente? Me fale. Ele achava que era alguma coisa de negócio. Aí depois eu disse, não, cara, eu queria saber se você está bem. Você Nossa. precisa entender como As as pessoas pessoas não nem estão esperam acostumadas, mais não. É. isso, mais saber como É, está, o que está entendeu? Cara, eu liguei acontecendo. só para. Às vezes eu tô assim, eu falo, cara, eu acho que eu preciso fazer. E existe uma coisa na física quântica chamada da generosidade, que é o seguinte, ó. Toda vez que você tiver com o campo energético fragilizado, que é o quê? Tá com um momento ruim, sabe, sentindo aquele peso, ajuda alguém. Não tem remédio melhor. Tá com dificuldade financeira, pega um chocolate, mesmo que você não possa comprar alguma coisa, entrega um bombom para uma pessoa, entrega um chocolate, pega uma roupa e doe. Ligue para uma pessoa, não tenho dinheiro, liga uma pessoa, ô, fulana, Fernanda, tudo bem? Tô ligando só para saber como é que você tá e seu filho. Você disse que estava interessado, me conta um pouco lá. Às vezes você não sabe o que, é que a pessoa está passando. E quantas vezes esse tipo de comportamento salvou a pessoa até de pular de um prédio, você sabia? Com Nossa, certeza. verdade, é Entendeu? Então a verdade. gente queria assim, eu só queria simplesmente ouvir. A gente pegou um motorista essa semana, estava em São José dos Campos, e ele veio contando que ele tem um sentimento, ele era pastor, né? Ele tem um sentimento assim de dor ainda, porque existia um policial que morava na rua dele, ele pegou um amigo e converteu esse amigo num bar. O pastor saía, ia para o bar, ficava lá, tentando convencer a pessoa e conseguiu. E esse policial, um certo dia, pegou a arma e deu um tiro na cabeça, na rua dele. E ele falou assim, cara, não deu tempo de eu falar com ele. Talvez esse cara queria falar alguma coisa. Nossa. Eu ultimamente estava vendo um vídeo lá de um soldado do Vietnã, que ele ligando desesperado para a atendente, dizendo o seguinte, estou tendo flashback da época do Vietnã. O cérebro mostrando tiro, coisa e tal. E o cara chorando desesperadamente. Aí ela perguntou, você está com alguma arma? Ele disse, eu estou com a faca na mão. E aí ela falou, você não vai fazer nada contra você, você arrebentou. E tentou conversar com ele começou a chorar e acalmou. Pra você ver como é importante ouvir, né? Ouvir é Sim, as pessoas importante, não, assim, não sabe? fazem ideia Não, disso, né? é. Com certeza. E conta aí o seu principal desafio dessa trajetória. O que que você dá de conselho para quem já investe em imóveis, para quem quer começar a investir? Olha só, investir em imóveis é o principal investimento que existe hoje, na minha visão. Mais seguro. E eu vivi isso na época da pandemia. Então, nós tínhamos lá, eu tinha aplicação no fundo imobiliário, só que no fundo imobiliário, e isso é um acordo, né? Ele pode subir, pode estar. No fundo imobiliário, como os bancos pararam, então aquela arrecadação diminuiu. Então aquela cota que eu tinha já não era mais a mesma força. Lá em Balneário Camboriú, quem tinha empresa e precisava de dinheiro, pegou o imóvel e colocou para vender e vendeu com uma liquidez muito rápida. Ou seja, teve gente que teve imóvel que salvou a empresa literalmente. Eduardo, eu salvei a história da minha família. Porque eu não tinha, eles trabalhavam com produção e parou tudo, eles não tinham como entregar, não tinha como receber. E aí eles pegaram um prédio, deu 2 milhões e pouco, injetou na empresa, a empresa, olha só que coisa legal, entendeu? Então, assim, investimento em imóveis é algo que você pode fazer, que as pessoas pensam em investimento em imóvel, tem que fazer a coisa um Sim, ter complexo alto. muito dinheiro é muito difícil. Compra uma salinha comercial pequena, começa, vai se Mas, habituando a por fazer isso. exemplo, a pessoa quer girar dinheiro rápido. Então, tem muita gente que fala: não, eu prefiro não investir em imóveis, Uhum. deixo o dinheiro aplicado, que ele vai render o imóvel. Se eu quiser vender, eu vou demorar. Você escuta muito isso? É verdade isso? Isso é verdade, mas isso geralmente quem está do outro lado que não consegue educar o profissional, porque a função nossa do vendedor Hum, é ajudar a venda a acontecer, ajudar ele a entender qual é aquele processo. Isso pode ser verdade, vai depender do produto. Produto que não tem sim, uma boa localização, difícil de ver. Mas você pega uma entendi. galeria, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma sala na Faria Lima. Qual é a velocidade de venda? Ah, Entendeu? Muito Então, assim, é grande. um ambiente, você tem que entender. Você está dentro de uma galeria que é boa, então precisa ter esse estudo de inteligência antes para poder entendi. comercializar. Isso é muito importante. Agora, o risco que o investimento dá, seja em bolsa, ele é totalmente diferente do mercado imobiliário. Porque o Sim, do mercado imobiliário, o valor ele só sobe, ele é crescente. O do mercado de bolsa, de ações, ele pode oscilar. Pode ser que naquele momento que você for pegar o dinheiro, ele estava muito baixo. Inclusive, aconteceu isso no período da pandemia. A pessoa que tinha 800 mil lá, quando foi pegar, tinha 500, porque isso faz parte do processo. sim, Mas um dia ele pode ter 1 milhão e 200. Então você tem que saber que momento você vai tirar o dinheiro. Só que ali você precisava tirar o dinheiro. E aí, você ia perder 300 mil? Não vai perder 300 Não. mil. sim. Né? Então, assim, precisa entender muito o cenário, quem é que está comprando, o formato que você vai comprar e essa velocidade, essa liquidez, Entendi. né? Qual é a taxa de liquidez que ele tem. E Entendeu? eu, e eu acho que é isso que as pessoas não avaliam.
porque surgiu uma oportunidade, o preço tá baixo, vou comprar que é um bom negócio. Sim. Só que é isso que você falou, existiu um estudo, uma estratégia. Exato. Se você precisar do dinheiro, é um local fácil de você vender Exatamente. para gerar o dinheiro. Então Exatamente. tem toda essa Tem toda uma análise. análise que é para ser feita para você ter noção Sim, E sim. como daquilo que você começou? Qual foi a sua experiência? Fala pra gente. no mercado imobiliário. É. No mercado imobiliário eu comecei como gerente de marketing, Sim. eu passei na Pacto Engenharia como gerente de marketing, óbvio, fui aprendendo uma série de coisas. Uhum. Depois eu saí da Pacto Engenharia, fui para uma consultora chamada V2. Depois da V2 eu recebi o convite para ser secretário de turismo de Barra de São Miguel. Passei 4 anos, mas mesmo assim eu tinha condição de fazer trabalho no mercado imobiliário. Sim. Saí de lá, fui para a construtora Record, que me deu a condição de criar uma coisa muito legal que eu criei também na FG, chamado Universidade Record. A gente criou uma universidade dentro da academia, dentro da construtora para treinar corretores. Que E assim, legal. todos os conteúdos que a gente pôde entregar, que o corretor não tinha acesso, marketing digital, comunicação, apresentação de produto, PNL, tudo a gente fez lá. E a construtora, nesse período, foi o período que ela mais vendeu. Por quê? Porque o corretor dentro de casa fica muito mais fácil comunicar. Sim. Então, eles foram me dando esteira para eu poder fazer os meus projetos. A gente fez um evento lá no cinema, lotou o cinema com imagem 4K. Daí, quando eu fui para Balneário Camboriú, eu apresentei essa proposta para a diretoria da FG. Quando chegou lá, eles validaram. Então, a gente criou FG, Academia de Excelência em Vendas, que até hoje funciona. Porque antigamente o corretor chegava, ele pegava o material, ele ia para o ponto de venda e era ele com Deus ali para poder. Hoje não, ele passa por um processo primeiro de integração, ele tem que conhecer todos os departamentos da construtora, depois ele vai receber um treinamento de destino, treinamento de produto, para depois um treinamento institucional, melhor dizendo, e por final um treinamento de produto. Então, esse trajeto fez com que eu entendesse o que seria mais fácil, que eu me conectava e aí eu segui e tô até hoje. Que legal. Incrível. Que bom. Tô feliz. E fala sobre a sua mentoria, deixa suas redes sociais, Legal. explica para quem quiser participar Legal. tanto das imersões, você também tem essa parte de consultoria e é legal passar para o público. Legal. O meu Instagram é Eduardo_Acioli, Acioli, é super fácil. E eu tenho uma mentoria, na verdade sou eu, mais 5 pessoas, sobre desenvolvimento pessoal. Certo. Lá a gente vai explicar sobre uma série de técnicas, uma série de equações que qualquer profissional que fizer, ele consegue prosperar de forma muito significativa. Então essa mentoria, hoje é o que mais as pessoas pedem, mentoria de desenvolvimento pessoal. Funciona assim, a gente faz um PDA, que é uma conversa com você antes, a gente bota numa sala online com os especialistas, a maioria deles de 68, 72 anos, e a gente prepara os módulos personalizados para você. Depois a gente vai para uma imersão de 12 horas, direto, onde você recebe todo o conteúdo que foi preparado para você. Depois a gente tem 4 encontros semanais, que é o aprofundamento. No meio dessa mentoria, que geralmente demora 4 semanas, 5, você tem que ler um livro por semana. E a gente ensina como ler o livro por semana. Que legal. Entendeu? Então, pega na mão mesmo. Pega na mão mesmo, acompanha, Entendi. a gente faz essa entrevista da diversidade. Então, a mentoria pessoal, quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente explica um pouco melhor. As imersões, de 3 a 8, de 3 a 8 de fevereiro, a gente vai fazer em Balneário Camboriú. Certo. Em abril, no final, a gente tem a imersão Orlando, Nova York. E em outubro, a imersão Dubai, Que é o que é a aniversário. imersão do aniversário de 5 edições. Então, Legal. esses são os nossos programas aí para o ano. Certo. Essa mentoria de desenvolvimento pessoal, ela acontece sempre ou também tem uma data de lançamento? Sempre. Não ela não para. Entendi. Inclusive, hoje eu falei com uma médica que vai fazer. Tinha uma que eu ia fazer, inclusive, amanhã em Brasília. A gente teve que remarcar Certo. por causa de agenda. E geralmente são empresários que pedem. Geralmente eu Entendi. falo o seguinte: você precisa estar muito preparado, porque é um impacto. É de alto impacto. É de alto impacto. Entendi. A gente mexe com tudo que você imaginar de habilidades, comportamento, PNL, estratégia de escala, negócios, como você negociar, como você prosperar. Então, fala sobre física quântica também. A gente fala sobre um framework onde a gente vai primeiro trabalhar o alicerce do teu negócio, que a gente chama raízes de força. Certo. O meu raiz de força, qual é da minha empresa? Honra, lealdade e respeito. Se mexeu com alguma dessas coisas, a gente nem discute, né? Tudo bem, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Depois a gente vai para uma coisa que todas as vezes que a gente faz nas empresas, a gente pergunta para as pessoas, elas travam, passam um tempo para responder. Posso até brincar com vocês aqui agora. Ah, é?
vamos Bora. lá. E é o seguinte, Ao vivo, ao ao vivo vivo. não, Pra é gente vida ver. real, vida qual é a sua proposta única de valor? Proposta única de valor. Não é o que, atendimento bom, personalizado, isso é obrigação, entendeu? certo. Mas é proposta única, é algo que só a Priscila consegue entregar hoje no mercado. Comprometimento? Mas aí você vai encontrar muito gente com complemento. Posso falar Você vê minha? como é complicado um pouco? Fala, não, Proposta deixa eu única, falar. que a proposta única é aquele creme de la creme. Você fala, ó, Fala a de sua. tudo que faz, eu faço isso aqui. Aí falou, opa, isso aqui faz sentido. Eu vou falar da Pode parte falar. externa. Certo, tá. Eu ajudo os meus clientes com produtos inovadores que trazem solução para aquilo que eles precisam. E na parte interna, eu capacito os meus colaboradores para que eles possam ter melhor qualidade de vida e profissionalismo para que eles possam alcançar os sonhos que eles tanto desejam realizar. Legal. Muito, muito É legal. isso? Essa é muito legal. Mas eu acho que pode sair mais coisas aí. Sim, eu tô Porque trabalhando tem que nisso. ser tem que ser a cerejinha Você tem que ali ter ali do de bolo, bate né? pronto. É. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, Tá. grosseiro. Me cite 3 contadoras que tem um podcast que se comunica, que geralmente a pessoa está atrás de um computador e que tem essa experiência de ir para Dubai. Apareceu. Nossa, gente. Faz sentido? Não, arrasou. Faz sentido? Olha só, gente. Entendeu que é proposta única de Nada valor? como falar com especialista. Entendeu? Não. Você vê que você gente. olhou, você pensou e falou, cara, não tem. Aí essa é a tua Na proposta hora que você única de falou valor. contadora que faz podcast, eu conheço sim. uma, eu já ia Sim. falar, Tá. mulher, uma. Tá. Aí na hora que ele falou que foi para Dubai, Entendeu a diferença? sou eu. Entendeu? Então, assim, você tá. E outra coisa, esse benefício que você traz para Dubai, você não chega para o seu cliente e fala assim, ó, o que eu vim em Dubai eu não vou falar. Você quer fazer ele ser Sim. melhor ainda. Uhum. Entendeu? Que é a proposta de valor é aquilo que você vai mexer no fundo e falar, cara, mas só eu que faço isso. Toda empresa de café que serve café tem uma proposta de valor. Como? Precisa descobrir. Mas tem. Então você tem ali uma base. Legal. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, eu falando, mas a coisa foi tão rápida, mas como eu tenho isso muito inserido em mim, ele falou assim, tá, mas qual a sua proposta única de valor? Eu falei assim, eu resolvo, eu não melhoro. Nossa. Aí ele falou, tá contratado. Eu falei, se for assim, né? Entendeu? Se for assim, então você tem que estar muito pronto para a linha. Outra, eu fui para um podcast do Max, e ele falou assim, aquelas perguntas, dizia assim, vou pegar esse cara, ele, não sei o quê, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Eu digo, 40 países e 5 milhões de faturamento. Ele nem terminou. Ele pegou, estendeu a mão, ele falou, cara, você é um cara que inspira. Eu falei, nada, eu estou aprendendo com todo mundo, eu só sou um cara que compartilha. Entendeu? Então, assim, tem que saber muito onde é que você quer ir. Sim, Foco. tem que ter muito Você vai fazer, definido. porque senão você fica dispersando. Né? E assim, desperdiça tudo aquilo também que agregou valor. Exatamente. Imagina, para a gente chegar até aqui hoje, Sim, para ter esse podcast, foi muito desenvolvimento, Exatamente. foi muita coisa que a gente Lógico, precisou imagina. para estar aqui. Aham. Só que muitas vezes não comunica da forma correta. É. Não agrega o valor necessário que você tem e não fala. Entendi. E foi isso que você fez a gente falar Exato. agora. Vocês têm que pensar que o podcast tem que ser uma emissora de televisão. Sim. Sabe por que a emissora de televisão existe? Porque tem anunciantes. Entendeu? E se você for olhar o que é que retém uma audiência na TV, são 3 coisas só. Entretenimento, a informação, são as duas Sim. linhas, né, de negócio, e fofoca. Só. Você fez isso, você vai reter a atenção das pessoas. Se as pessoas estão olhando, você faz o merchan. Entende? Então, assim, é sempre entregar alguma coisa para que você chame a atenção e você entregue aquilo ali. E com isso você consegue modelar. Né? Entretenimento, Entendeu? informação e fofoca. É. Nossa, informação, né? Sim. Principalmente E informação. pode ser entretenimento também. De repente você pode trazer algo que seja lúdico para a pessoa que a pessoa não sabia. Entendeu? Porque hoje você consegue ter acesso a uma série de informações. Então, abrir o Sim. podcast com 3 informações importantes, por exemplo, sobre clima, né? Um exemplo, estou saindo do entretenimento, Sim. mas clima, ou sobre alguma coisa que vai acontecer na cidade muito legal. Hoje eu estou sabendo, né, que a cantora gospel vai tocar em tal lugar. Então, assim, é uma coisa que você começa a botar elementos e conectam, entendeu? Então, assim, Legal. seguindo a ideia, informação. Nossa, informação, você abriu o podcast aqui com uma informação importante. Né? Por exemplo, hoje a taxa, você trabalha com contadora, Sim. né? Então o dólar hoje está tanto, assim, o euro está tanto, e tal informação está de tal forma. A pessoa já tem Entendi. uma informação Sim. que não sabia.
entendeu? E Legal. hoje a previsão, para quem está aqui na região de São Paulo, é de tantos graus, então se você vai sair, leve o seu agasalho. Só eu vi lá no podcast a pessoa falando. Sim, legal. Então essa linha de informação ajuda muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Informação ajuda muito, né? Com certeza. Então, assim, só uma... Não, você mesma já tem vários Sim, spoilers para trazer sim, dessa nova reforma reforma tributária, tributária. Exatamente. Informação, porque fica todo mundo Informação assustado. total. Todo mundo começa a ficar desesperado, já fala, o que eu tenho que fazer? Vai ser em 2026. Aí o Mas WhatsApp já bomba. O Priscila, e o segredo é fazer assim, vai soltando as cartas em cima da mesa. Aí a pessoa vai te procurar, aí você fala, tá bom, vamos fechar um contrato que eu vou te ensinar como é que eu boto cada carta. Viu? Entendeu o segredo? Legal. Você pode soltar informação que ninguém faz nada, porque se tivesse que fazer, todo mundo tava milionário só com o YouTube vendo o que tem lá, porque lá sim. tem muita informação. O segredo é o seguinte, eu boto o sal ou o açúcar primeiro. Aí é o problema. Legal. Aí você fala, então vem pra Gente, olha só que promete aí Que poder, hein? a mentoria do Eduardo. Eu já tinha conversado com ele, a gente já tinha feito uma reunião, mas eu vou falar que ele entrega muito mais. Sim, Nossa, sem exato. sombra de dúvidas. Isso sem ser ainda na mentoria. sem ser na mentoria. Isso é uma linha. Você entendeu, né? Primeiro ele tá dando açúcar. Exatamente. Já estamos fazendo o teste aqui, né? Das coisas Sim, que legal. funcionam. Mas, Ele assim, já tá jogando a isca. E Legal. outra coisa que eu acho que todo mercado tem que ter hoje é a empatia. Sim. Se você não se colocar no lugar, se for, ó, quem trabalhou a vida inteira preocupado em número, fracassou. Quando você se preocupa em entrega, em entender que aquela pessoa te contratou. Sim. E uma outra coisa que eu faço nos meus trabalhos, que vocês podem fazer também, uma dica, é uma coisa que chama um conceito chamado over delivery. O que é o over delivery? A pessoa contratou tal coisa, Você entrega mais. você entrega um pouco mais. Sim, legal. Esse over delivery, essa pessoa vai fazer, ela vai vender para você. Com certeza. E uma Sim. outra coisa, você quando faz o over delivery, você acha que você está dando a mais. Só que o que você faz? Na hora de você entregar, você só divide. Só separa os itens. É igual empacotar você fala, não, isso aqui ele viria junto de um pacote, eu vou colocar esse nesse pacote, esse aqui eu vou separar. E ele sabe que ele está ganhando alguma coisa, porque o cérebro gosta dessas recompensas, né? É igual o coelhinho, tem que estar dando cenoura, dando cenoura. Sim. Aí ele vem. Legal. Embora. Fala um livro aí que você indica para alguém que você já falou que leu muitos livros, Eu vou- você é bem Eu estudado. vou fazer uma brincadeira, então. Tá, Vocês vão por dizer um favor. problema, eu digo um livro. Pode ser? Sem ensaio, sem nada, viu? Sem corte, né? O diretor Tá. tá ali, o diretor falou, manda aqui. Ah, mano, diretor, vai. Vamos Fala, lá. Toma. Como ficar milionário em um ano? Como ficar milionário em um ano? O primeiro livro que você vai ter que... Para você ser milionário em um ano, você vai ter que ler um livro, Como Fazer Dinheiro em 4 Semanas. Esse é um livro. É esse mesmo? Esse é se eu não me engano, do Tim Ferriss. Esse livro. Esse livro ele vai mostrar as possibilidades que tem de você ganhar dinheiro que você nem Pouco tem tempo. ideia. Legal. Né? Como tem dinheiro, não tem ideia. Diga outro. Como vencer a procrastinação? Nossa, esse daí é ótimo. Como vencer a procrastinação? Existem 2 elementos. Primeiro, a procrastinação ela é a ponta do iceberg. Você não precisa nem se preocupar com procrastinação. Porque procrastinação foi um nome bonito que entrou, mas existe uma coisa embaixo do iceberg que é pesadíssima, chamado resistência. A resistência ela te sabota, ela não faz o podcast. Se você for falar com umas 30 pessoas, ela fala assim, o meu sonho era fazer um podcast, mas a resistência não deixou. Então, assim, a resistência era algo que era muito comprometedora. A resistência impede você de dançar balé, que era o sonho que você queria. Impede de você fazer uma viagem, porque às vezes você está no externo. A resistência, ela dá azia, dá dor de cabeça, dá mal-estar, ela adoece. E aí, para falar sobre procrastinação, tem um livro chamado A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, tá? É o contrário, a Guerra da Arte. Certo. Esse filme vai falar sobre resistência. É Inclusive, filme ou livro? não, é um livro, A Guerra da Arte. Esse livro ele vai contar a história, para quem não sabia, Hitler, ele era pintor. O Hitler era pintor de obra de arte. Inclusive, quem comprou os primeiros quadros dele foram 2 judeus. E o Hitler ele é austríaco, né? Ele não é alemão. Só que ele ficou na resistência. Ou seja, o grau de dificuldade que foi colocado para ele comercializar, ele simplesmente desistiu. Mas ali era o sonho dele, que disseram que ele pintava muito bem. Imagina, Hitler. Aí a gente já sabe a história que ele virou. Então, muita gente, às vezes, não tem a oportunidade em casa ou na família de explorar aquilo que realmente você quer.
E aí entra a empatia, porque é o seguinte, sei lá, eu posso gostar do suco de laranja, você gosta do suco de uva. Eu vou deixar você tomar o suco de uva. Mesmo que eu goste muito de laranja, eu acho que o suco de laranja é o melhor suco de laranja do mundo. Entende? Então, assim, você fazer isso é você não resistir até com a outra pessoa que faz a diferença. Agora, falando sobre a ponta do iceberg de procrastinação, tem uma coisa chamada filosofia jornalística. Quando o jornalista, o jornal, ele recebe uma informação, o que ele faz? Ele anota e tem uma data para publicar. Então você tem que fazer o seguinte: a tua ideia, você vai anotar e ter uma data para publicar. Se você não tiver data para publicar, esquece. Aí vai ficando, aí vai ficando, aí vai ficando. Aí chega o final do ano, chega o final do ano, chega o final do ano. Então, é importante você entender sobre essa equação e a outra coisa, estabelecer. Para toda procrastinação, você tem que estabelecer um prazo curto. Se você não estabelecer um prazo curto, a possibilidade de você, isso tudo com bases científicas, a possibilidade disso não acontecer é muito grande, entendeu? Com Então, certeza. esses livros aí, eles são livros que a Guerra da Arte ele é muito bom. Tem Eu acho mais? que só para completar essa parte de livros, seria legal você também dar essa dica. Como aprender a dizer não. Opa! O próprio livro já fala, a coragem de dizer não. Não, Coragem. melhor, a coragem de não agradar. Dá uma olhada nesse livro. Ele é um diálogo entre um terapeuta e uma pessoa, e a pessoa que está falando se parece muito com a gente. Porque a gente começa a questionar ele e querer bater. E ele segue uma outra linha que é contrária de Freud. Ele acha que o que você está fazendo, qualquer coisa nesse universo, é para atingir uma meta. Não tem uma relação direta com o que aconteceu com teu pai e tua mãe, que geralmente vem dessa base. Ele fala assim: a quem você quer atingir? Essa é a pergunta. É interessante. É a teoria adleriana. Ele pergunta assim: você não fez isso, mas qual é a sua meta? Você está querendo atingir alguma coisa. E às vezes isso pode ser alguém, sabia? Que você sabe que aquilo ali vai beneficiar uma outra pessoa. E aí você não faz. Entendeu? Então a coragem de não agradar. Esse livro é interessante. São dois japoneses que escreveram. Muito bom. É A esse coragem nome de não mesmo? agradar. É, a coragem de não agradar. Qual o nome da metodologia que você falou, desse terapeuta? E é de adleriana. É de Adleriana. Adler, né? Que é um terapeuta Adleriana. da época do Freud, só que ele seguiu um outro caminho. E ele acha que o que você faz está ligado ao que você vai para frente. Isso para mim ajudou muito, porque eu deixei de Eu, olhar eu para trás. já, eu já li esse livro, eu já Aham, escutei esse livro. aham. E eu queria lembrar que esses dias eu queria ler de novo Sim, sim. essa Aham, teoria e eu não lembrava. E você falou aham, agora, eu falei, não, exato. fala de novo que eu É, vou procurar. é de Adler. É, Ele era um estudioso, um terapeuta, sim, igual sim, é Freud muito foi, só legal. que ele tem uma outra defesa. A defesa dele é essa da. Você está acredita É que que você quer atingir uma meta para cada coisa, né? você não precisa ficar. Porque assim, o que acontece hoje em dia, a gente fica toda hora querendo resolver os traumas do passado Exatamente. E aí não para vive, né? para evoluir. É, E toda hora você toda lembra de hora. trauma. Exatamente. E essa teoria dele não, fala, Não. ó, os traumas que É. foram porque as pessoas tinham aquilo para te Aham. oferecer e ficou tudo Sim, certo, e sim. agora você vai ter que Aham. ressignificar daqui para frente. Exatamente. E assim, ó, a PNL fala o seguinte: o passado é conhecido e imutável. Então não adianta você mexer. Óbvio, a terapia tem toda a sua base, isso é Sim, importante você entender alguns sim, aspectos. Mas assim, ó, a vida acontece para frente. Você não vai conseguir mudar aquilo que passou, você vai sim, sim. entender. Então o que a gente faz é assim, a gente consegue ver o que aconteceu e tentar gerenciar. Não, Nesse mas é método não, é legal, assim, sim. tipo, quando, por exemplo, eu dou um desafio para você, e aí você não faz, não faz. Ele vai perguntar assim, tipo, você está querendo atingir que meta? Autossabotagem, você não acredita, sempre vai ter ligado a alguma coisa desse tipo, que eu acho incrível, né? Essa visão, porque me faz olhar para frente. Quanto mais Uhum. olhar para frente, né? Deus fez tudo voltado para frente, né? Tem uma Sim. história lá que a mulher olhou para trás, virou pedra, né? Entendeu? É Então, assim, por verdade. quê, né? Sim, e é como eu tô falando, não que não tem que resolver trauma, precisa, porque tem coisas que são raízes profundas Sim, que precisam ser sim, com resolvidas. certeza. A questão é que as pessoas entram num vício de falar assim, tal coisa não tá dando certo porque eu tenho um bloqueio, eu Ah, preciso descobrir que bloqueio que é. E fica toda hora cavucando trauma e bloqueio para achar que as coisas vão começar a dar certo, e tem hora que você já fez ali os principais, bola para frente. e você sabe que eu não toco muito nesse assunto, porque às vezes é meio polêmico. Existe um monte de doenças que foram criadas por publicitários dentro de laboratórios de medicina. Muitos, muitos. Tem um que está famoso aí. Todo mundo agora tem um negócio. Cara, mas como? Gente, lembra de uma coisa. Antigamente, nós tínhamos a TV, rádio, jornal e outdoor
para receber informações. Gente que veio dessa geração, se você for olhar, a maioria, essas pessoas que vêm dessa transição, o cérebro dela não veio com essa base de estar em todos os lugares como o Instagram e outras redes sociais faz. Então, você esquecer as coisas hoje é a coisa muito mais fácil, porque o nível de informação que você tem dentro da sua cabeça é diferente daquele que a gente está acostumado. Entendeu? Comparação. Outra coisa, você vê violência o tempo todo. Sim. Você vê morte. Você abre um Instagram, pensa que não é um assassinato. Como é que funciona a sua cabeça ali depois na hora de dormir? Aí começa. Ansiedade, inclusive, existe Sim. nos Estados Unidos tratamento exclusivo para usuários de rede social. A pessoa não consegue. Nossa. Eles fizeram uma pesquisa, pegou um celular, botou dentro de um copo e colocou uma menina sentada como uma forma de castigo. Né? E aí a menina era o seguinte, a mãe dela deixou um dinheiro do lado e se ela ficasse 5 minutos sem tocar no celular, ela ganhava o dinheiro que estava no pote. A mãe dela colocou o dinheiro, isso foi um experimento. Até ela receber a mensagem, quando começou a aparecer as mensagens lá, ela foi lá, deixou de pegar o dinheiro e abriu o celular. Você vê o nível do negócio. E não parece, né? Que é não algo parece, né? tão sério. É. Então, assim, não ir com a maioria. Você tem que procurar aquilo que faz sentido para você. E saber se a Legal. pessoa está bem, né? Porque acho que Sim. para estar bem tem que estar fazendo o que está todo mundo... Não, vamos virar o... Cara, calma, faz o teu. Né? Teu suco de laranja com pão pode ser o melhor prato do mundo. Por que eu tenho que comer isso aí? Pode ser, eu sou amante da boa comida, mas tem coisa que nem Sim. fala aqui em São Paulo, é uma padoca com pão e um presunto, meu amigo, tem preço que pague, né? Ovos mexidos. Eduardo, obrigada pela sua participação. Legal. Assim, dava aí tranquilamente para dar mais uns 2 episódios, Sim, porque ainda sim. tem muita coisa para falar. Sim. A gente nem falou da imersão. Não falamos da imersão. Vamos falar pós-Dubai. É verdade, É que vocês estão verdade. intimados a fazer esse podcast lá em Dubai. 2025. Desafio aceito. Desafio aceito em público aqui. É, Vai dar certo. Né? Ele já virou no desafio. Ele Já tá foi, melhor né? que você, Já Xuxa. aprendeu, Não, Já gente, aprendeu. não dá para caminhar com ele que ele tem data, Tem que ter data, senão não... Obrigada vai. pela sua participação, legal. por ter disponibilizado o seu tempo de Sim, estar aqui sim, com a uma honra. gente. Eu sei que você veio em São Paulo para outros compromissos, mas assim, a honra foi toda nossa Que de legal. ter você aqui, prestigiando o nosso podcast. Sim. Assim, um cara fantástico, de muito estudo, legal. de muita história. Obrigado. Então, assim, parabéns. Você merece todas as palmas que a gente bateu aqui, porque realmente é uma história incrível. E sei que ainda tem muito mais para contar. Sim, que legal. Eu E já agradeço. deixa o seu arroba pra gente. Deixa também, de pra o novo pessoal que aí quer pro te de novo, seguir, pessoal. que quer acompanhar Sim, e saber sim. mais dessa sua jornada É de muito mentoria. fácil. Eduardo Scioli, _, Eduardo _ Scioli. Bem fácil, até para botar no Google lá, aparece lá o nome. E lá, sempre quando fala comigo no direct, eu respondo rapidamente. Então, estou sempre falando, oferecendo alguma ponte para alguém, né? Que as imersões sempre são pontes. A gente vai ter agora Balneário Camboriú de 3 a 8 em fevereiro. Então, assim, é um divisor de água. Depois Orlando e Nova York. E em outubro, Dubai. Então, pessoal, tem vários produtos aí na prateleira para vários projetos. pegar. E tenho, pra certeza, quem- e tenho certeza que eu vou encontrar vocês lá em Dubai. Com Com certeza. certeza. Já com a... Já mentalizamos aqui. Já mentalizando aí, vai ser Sim. um divisor de águas, tenho certeza Sim. para vocês. Muito obrigado, fiquei muito feliz aqui do convite e virei mais vezes assim que vocês convidarem. Sim, obrigada, gente. Obrigada a você que está nos assistindo. Clique, curte, compartilha, que essas histórias precisam chegar para muitas pessoas que precisam desses insights, dessas dicas valiosas. Aqui a gente já recebeu grandes empresários, então compartilhe isso aí. E se você que é empresário e que tem uma história incrível que quer compartilhar aqui no nosso podcast, no Gold Mindcast, onde a gente extrai as riquezas da mente humana para compartilhar com vocês aí que nos assistem, já comenta aqui eu quero, porque a gente vai fazer uma seleção aí para o nosso próximo episódio, para trazer pessoas incríveis aqui para levar esse conteúdo, para explodir as ideias aí e fazer você chegar nos próximos níveis que você tanto deseja. E é isso aí, até o próximo episódio! Tchau.